Olá pessoal, bem-vindos a mais uma microaula, né? Podemos chamar assim, de processo do trabalho. Se eu não me engano, acho que estamos entrando no tópico 5 da nossa aula. E hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre partes, procuradores, representação e substituição processual. Que aqui nesse tópico da disciplina, em que pese ser uma questão comum ao processo civil, nós temos particularidades bem importantes atinentes ao processo do trabalho. Bom, começamos falando um pouquinho sobre as partes no processo do trabalho, né? Aqui eu gostaria de iniciar lembrando o seguinte: nós temos uma questão muito específica no processo do trabalho que diz respeito à nomenclatura das partes. Eu já falei isso em aulas anteriores, vocês devem se recordar que numa ação trabalhista também denominada reclamatória trabalhista, o autor é denominado de reclamante e o réu é denominado de reclamado. Reclamante e reclamado numa reclamatória trabalhista. Bom, existem basicamente duas explicações para isso. A doutrina, pelo menos, traz duas explicações para isso. De minha parte, eu tenho mais afinidade com a primeira, que diz o seguinte, que a nomenclatura reclamante e reclamado, ela vem do tempo em que a Justiça do Trabalho, ela não era parte integrante do Poder Judiciário, mas sim do Poder Executivo. E aí os processos não eram processos judiciais, mas processos meramente administrativos, uma reclamação perante um órgão público, né? contra alguém. Então é por isso que se chama reclamante e reclamado. Para outros, a questão de reclamante e reclamado é mais um elemento na composição da autonomia do processo do trabalho. Lembre que na primeira ou segunda aula a gente tratou um pouquinho sobre a autonomia do processo do trabalho e acabei demonstrando por diversas formas, né, pelo desenvolvimento doutrinário, desenvolvimento didático, desenvolvimento legal, que o processo do trabalho era sim autônomo ao processo comum. E esse seria mais um dos elementos. Bom, afinal de contas, onde reside a capacidade do reclamante? Bom, lembrando, capacidade é a aptidão conferida pela lei para que alguém exercite um direito, para que alguém possa buscar, pleitear um direito. Essa é a noção, esse é o conceito de capacidade. Existe um equívoco que os alunos cometem, que é confundir a capacidade de postulação com a capacidade para trabalhar. São duas coisas completamente diferentes, né? Quando a gente fala em capacidade no processo do trabalho, a gente fala em capacidade para agir em juízo. Quando a gente fala em capacidade para trabalhar, a gente fala na idade mínima para celebrar um contrato de emprego, né? E vocês sabem que estudaram isso lá em Direito do Trabalho, que a capacidade para trabalhar, ela se dá a partir dos 14 anos no aprendiz e a partir dos 16 para para trabalhadores no sentido mais amplo, tá? Mas isso não quer dizer que a partir com 14 anos o aprendiz possa ajuizar uma ação trabalhista, né, por meios próprios, sem a necessidade de um representante, né? E o mesmo se dá com relação àquilo que o Código Civil fala de relativamente incapaz, que é lá no 1634, parágrafo 5º, que diz então que os pais devem representar, né, os filhos menores até os 16 anos. Então, e dos 16 aos 18, teríamos essa questão do empregado ser relativamente incapaz. E aí, como que se dá a capacidade processual
dessa categoria de trabalhadores? Bom, se dá na figura da representação. A representação é a qualidade atribuída a alguém para agir em nome de outrem. Repito, a qualidade atribuída a alguém para agir em nome de outrem. É muito importante lembrar que o representante, na verdade, ele não é o titular do direito. Ele não pleiteia em nome próprio direito alheio, mas sim representa um terceiro. Quer dizer, ele é um terceiro representando o titular do direito. A questão da representação, ela está identificada ali no 793 da CLT, que diz o seguinte: a reclamação trabalhista do menor de 18 anos será feita por seus representantes legais. Os representantes legais que eu mencionei anteriormente. E na falta, no caso os pais, e na falta destes, pela Procuradoria da Justiça do Trabalho, pelo sindicato, pelo Ministério Público Estadual ou curador nomeado em juízo. Então, ao menor de 18 anos, a ação trabalhista requer um representante, que neste caso segue os moldes do 793. Há de se lembrar também que o próprio advogado é também um representante. E obviamente que um representante para todos os trabalhadores, né? O representante em geral, qualificado nos termos do artigo 791, parágrafo 1º da CLT, que diz o seguinte: nos dissídios individuais, os empregados e empregadores poderão fazer-se representar se pelo seu sindicato, advogado, solicitador ou provisionado inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil. Então, observe, o 791, parágrafo 1º é uma regra geral de representação, e o 793 soma-se a ela, o 793 no caso dos menores de 18 anos. Tá? Então, importante fazer termos a seguinte conclusão, né? A capacidade para trabalhar não é a mesma capacidade para postular em juízo. Para postular em juízo, seguem-se as regras do artigo 793, no caso dos menores de idade, e aí somam-se a isso as regras gerais do 791, parágrafo 1º da CLT. Bom, há de se lembrar que outra figura que merece uma análise interessante é a figura da assistência, né? A assistência ocorre quando se supre a manifestação de vontade dos relativamente incapazes. É importante a gente lembrar isso, né? O assistente, a palavra nos remete a isso, auxilia, né? Então, ele não, nessa questão, ele pode, por exemplo, realizar um acordo na condição de assistente. Um pai pode celebrar um acordo na condição de assistente, na condição de meramente assistente dos relativamente incapazes, mas sempre consultando o seu assistido, que tem a questão de aceitar ou não a conciliação. Aqui eu chamo a atenção por um conceito que o Wagner Giglio traz, que é bem interessante. Vejam só. O assistente, ao contrário do representante, apenas supre a deficiência de vontade do assistido e não a substitui. Assim, não pode o assistente, por exemplo, fazer acordo em nome do assistido, mas é este que, após a consulta com seu responsável legal, deve aceitar ou recusar a conciliação proposta. Certo? Bom, uma coisa interessante que acontece aqui no processo do trabalho é a questão dos sindicatos. E onde entram os sindicatos, além da regra geral do 791, parágrafo 1º, mas quando eles pleiteiam
na condição de pleitear em nome próprio direito de terceiro. Eles são legitimados a isso? Sim. Isso está previsto no artigo 8º da Constituição Federal, no artigo 8º, inciso 3º, que fala o seguinte: é livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte: ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas. Então, a Constituição Federal legitima o sindicato a atuar como substituto processual, que é pleitear em nome próprio direito de terceiro, direito dos empregados, né, que pertencem àquele sindicato, né, ainda que não filiados. Mas é salutar que a gente lembre que, afinal de contas, a Constituição fala em interesses coletivos ou individuais. Bom, coletivos, muito simples, né? São aqueles interesses que pertencem a toda a coletividade, né? Aos empregados daquela categoria. Então ele é legitimado para, em nome próprio, pleitear direito de terceiro. Mas, com relação aos interesses individuais, aqui a gente tem que cuidar com uma pegadinha. Quando a Constituição fala em interesses individuais, a gente tem que falar em interesses individuais homogêneos. Tá? Interesses individuais homogêneos. Os interesses individuais homogêneos são aqueles do artigo 81 do Código de Defesa, 81, inciso 3º do Código de Defesa do Consumidor, que são os interesses, são aqueles pertencentes a um grupo ou categoria de pessoas determinadas ou determináveis que comungam prejuízos divisíveis oriundos de uma mesma origem, né? Então, esses são os interesses individuais homogêneos, tá? São aqueles que são comuns, são pertencentes a uma categoria determinada, né? Os empregados de uma determinada empresa ou de um determinado setor de uma empresa que comungam de prejuízos divisíveis, ou seja, plenamente identificáveis, o quanto de prejuízo para cada um deles, né? E ainda oriundos de uma mesma origem, de um prejuízo comum, né? Da relação comum que eles têm com um determinado empregador. E a CLT, pessoal, traz uma série de possibilidades, né? E eu cito aqui apenas alguns artigos, que é o caso do 195, parágrafo 2º, que fala do pedido de insalubridade, o artigo 872, parágrafo único, que fala das questões de não pagamentos de salários, o próprio artigo 25 da lei do FGTS, e também, obviamente, o 114, parágrafo 2º da Constituição Federal. Importante lembrar que a substituição processual ela possui 3 características básicas: autonomia, concorrência e primariedade. A autonomia, pessoal, compreende a possibilidade do titular do direito, do substituto, integrar a lide como assistente. Ele pode, inclusive, integrar essa lide para desistir da ação, para fazer um acordo e para renunciar ao direito, por exemplo. Um caso, imagine um sindicato que entre com uma ação trabalhista contra um determinado banco, pleiteando o pagamento de determinadas horas extras não pagas pelo banco, né? Vamos imaginar que eles entendem que os trabalhadores têm que receber 2 horas extras por dia e não recebem, né? E entra com uma ação trabalhista para isso. Mas um dos bancários não quer a ação pelo sindicato. Ele quer procurar fazer ação através de seu próprio advogado. O que ele pode fazer nesse caso? Ele pode entrar nessa ação, intervir nesse processo e desistir da ação para ele. Por isso que a gente chama de autonomia, porque não retira a autonomia do substituído. Também, pessoal, concorrência é uma outra característica.
Porque a atuação do sindicato como substituto processual ela não é exclusiva. Isso quer dizer que o próprio reclamante pode, o próprio substituído, ele pode ajuizar a sua própria ação e aí não se beneficiar ou não se prejudicar da ação do sindicato, né? E também de assumir o polo ativo da ação como assistente litisconsorcial, né? Então isso é importante, tá? Porque ele pode trabalhar, ela é concorrente, quer dizer, nada impede que o substituído ele deixe a ação do sindicato de lado e entre com a sua própria ação, ou então ingresse como assistente nessa ação, através do seu advogado e assim por diante. E aqui tem uma outra característica muito importante, que é a questão da primariedade. Por que primariedade? Porque o sindicato não precisa aguardar o substituído para entrar com a ação. Ele não precisa da autorização do substituído para propor a ação. Tanto é, pessoal, que a jurisprudência já afirmou o entendimento que não há sequer a necessidade do sindicato, ao ajuizar uma ação, arrolar, juntar, acrescentar à ação o rol do substituído, ou seja, mostrar à parte adversa quem são os substituídos, os supostos beneficiários daquela ação. A jurisprudência já afirmou o entendimento de que não há mais a necessidade de, na ação inicial, juntar a lista dos empregados substituídos, aqueles que são aqueles em que o sindicato está pleiteando a ação. Então isso é uma questão muito importante. Por fim, eu tenho que lembrar o seguinte, eu chamei muita atenção para vocês em direitos coletivos, pertencentes a toda a coletividade de trabalhadores, interesses individuais homogêneos. E quando se tratar de direito, de interesse individual puro e simples, ou seja, aquele que não é um interesse individual homogêneo do artigo 81 do Código de Defesa do Consumidor, nesse caso, quer dizer que é o interesse daquele trabalhador em específico, né, que não se estende aos demais trabalhadores, ele não é homogêneo daquela massa de trabalhadores, daquela classe de trabalhadores, ele é só daquela pessoa. Como citar um exemplo, um acidente de trabalho, uma doença do trabalho, que acometeu um determinado trabalhador. Nesse caso, o sindicato precisa da espécie. Ele vai atuar não como substituto, ele vai atuar como representante e, nesse caso, ele precisa estar devidamente autorizado. Tá? Ele devidamente está autorizado. E, obviamente, que autorizado através do mandato. Tá bem? Então, lembrando, os interesses individuais que a Constituição fala, o artigo 8º fala, são interesses coletivos e individuais. Quando ela fala individuais, lembre, interesses individuais homogêneos. Quais? Como homogêneos? Do artigo 81 do Código de Defesa do Consumidor. E, no caso de interesses individuais puros e simples, aí precisa da expressa autorização na figura do mandato. Tá bem, pessoal? Então, aqui a gente analisa mais esse tópico importante, né? Porque a questão dos sindicatos é uma questão muito particular, da substituição processual é uma questão muito particular e própria do processo do trabalho. Um abraço a todos e desejo uma ótima semana. Até mais. Tchau, tchau.